dia, tudo bem com você? Dormiu bem? Espero que sim. Queridos, hoje nós vamos meditar no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, a partir do versículo 33, e vamos ler assim, olha. Tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos, de que é que discorríeis pelo caminho? Mas eles guardaram silêncio, porque pelo caminho haviam discutido entre si sobre quem era o maior. E ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Ok. Que situação, né? Eles estavam voltando aí estavam indo, na verdade, para Cafarnaum, né? E agora então o Senhor chama os discípulos e faz uma pergunta para eles. O Senhor Jesus, ele gostava muito de fazer perguntas, e na verdade são as perguntas que movem o mundo, né? Se não houver perguntas, se não houver dúvidas, se não houver questionamentos, né? não desenvolve o pensamento, o raciocínio. Então as perguntas, elas movem o mundo. E Jesus então, ele parou e perguntou para eles: de que é que discorreis pelo caminho? Um termo muito antigo, né? Arcaico, discorreis, né? Ou seja, ele estava perguntando: o que é que vocês iam conversando pelo caminho? E aí então eles ficaram em silêncio. O silêncio, ele quer dizer muitas coisas, e nós precisamos aprender a ler o silêncio, a entender o silêncio das pessoas, tá? Tem silêncio que às vezes é sinal de tristeza, né? Tem silêncio que às vezes é sinal de que você concorda, tem silêncio que às vezes é sinal de que você não concorda. Então você precisa aprender a entender o silêncio. E eles então guardaram silêncio. E aqui explica o porquê que eles ficaram em silêncio. Porque pelo caminho eles estavam discutindo entre si quem era o maior. Olha só, né? Surge então entre os discípulos essa disputa aí de saber quem era o maior. Será que no seu grupo, né, no seu oikos, né, na sua comunidade, no seu pequeno grupo, na classe de jovens, né, na missão Caleb, será que em algum momento passou pelo seu coração, né, pela sua mente, para querer saber quem era o maior? E é claro que quem faz essa pergunta muitas vezes se acha o maior. Talvez ele quer ouvir uma resposta que ele é o maior, né? E agora eles estavam ali sendo preparados, né, discipulados por Cristo. E Cristo então precisava ensinar-lhes a respeito desse assunto. Por isso que Jesus não deixou passar batido. Então Jesus chama eles, né? Se assenta então e diz para eles: olha, se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então o que Jesus faz aqui? Jesus, ele quebra um paradigma. Porque qual é o pensamento? O pensamento é de que quando você é o maior, você é servido, você é o primeiro. E agora Jesus vem e ele diz totalmente o contrário, né? Quem quer ser o maior, né, vai ser o servo de todos, vai ser o último, né? Que conceito diferente, né? Mas será que esse conceito ele é eficaz? Será que se nós realmente quisermos sermos grandes, sermos os maiores, será que nós podemos seguir esse conselho aqui do Senhor? Queridos, certamente nós podemos seguir esse conselho, tá? Porque a palavra de Deus nos diz que quem se exalta será humilhado, quem se humilha será exaltado. Num outro momento, Jesus então ele orientou que quando você chegar numa festa, você deve sentar nos últimos lugares, porque quando o convidado te ver, ele vai então te convidar para você vir e sentar nos primeiros bancos, no lugar que está reservado para você. Agora, caso você chegue e você sente nos primeiros bancos, já imaginou que mico, né? Que vergonha vai ser se alguém chegar em você e falar: olha, por favor, esse lugar já está reservado, você pode sentar um pouquinho mais atrás? Então o Senhor, ele deu essas dicas. E na verdade, se você realmente quer ser o primeiro, você vai ser o último e você vai ser o servo de todos. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não devemos nos preocupar com posições, nós não devemos nos preocupar em estar em destaque, nós não precisamos nos preocupar em aparecer nas fotos, em ser os primeiros, em estar em evidência, tá? Nós precisamos nos preocupar em servir.
Porque quando você está preocupado em servir, em fazer o seu melhor, as pessoas percebem a sua essência. As pessoas percebem que você é diferente. E as pessoas vão ter prazer de estar com você. Vão ter prazer de te convidar para estar com eles. E não é isso que tem valor? Pensa bem, não é realmente isso que tem valor? O que você prefere? Você ser aceito numa comunidade? Você estar em evidência em algum lugar porque você impôs, ou porque as pessoas são puxa-sacos, ou porque você tem um status, você ocupa uma posição de liderança, mas no fundo as pessoas fazem isso só pelo seu cargo, só pela sua posição. Você não é amado, você não é querido, as pessoas não têm prazer em estar com você. Então isso é muito ruim. Mas quando você faz por amor, quando você faz por carinho, quando você faz sem interesse, sem esperar receber nada em troca, aí é diferente. As pessoas começam a perceber que você tem uma essência, que você realmente está interessado nelas, você não está preocupado com você não é uma pessoa egoísta. E é isso que realmente tem valor, e é isso que permanece, e é isso que justifica, e é isso que vai fazer com que as pessoas te convidem para estar com elas, te convidem para fazer parte do grupo, da comunidade. E isso então é o que vai te dar mais satisfação. Por que pessoas famosas eles entram em depressão? Por que pessoas muito ricas acabam não tendo alegria na vida, sendo que o dinheiro pode comprar quase tudo? Então isso nos chama a atenção para nós pararmos para pensar, né? O que vale mais, né? A atitude, o sentimento, a ação, né? Aqui o Senhor Jesus, então, ele disse, olha, quem quiser ser o primeiro vai ser o último, e quem quiser ser o maior vai ser servo de todos. E Deus nos ajude a nos servir, a servirmos, porque Ele foi o maior exemplo, né? Jesus foi o maior exemplo de serviço que nós temos na humanidade. Que Deus te ajude, Deus te abençoe, e que nós possamos sempre fazer algo, não para aparecer, não para ser o primeiro, mas que possamos fazer por amor, por carinho, porque está realmente dentro do nosso coração. Aí, se eu vou aparecer em fotos, se eu vou receber cumprimentos, se eu vou ganhar presente, isso aí fica em segundo plano. Tá? Isso aí, se acontecer bem, se não acontecer, você já recebeu o seu galardão que você fez por amor. Tá bom? Pense nisso ao decorrer desse dia e vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude, Deus, a estarmos livres do orgulho, da presunção e a servirmos por amor, assim como o Senhor serviu. Porque a Tua palavra nos diz que o Senhor amou tanto o mundo que deu o Seu Filho unigênito, e que esse seja o nosso exemplo maior. Abençoe, bom Deus, o nosso dia. Pedimos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém.